Ezequiel capítulo 46, sábado e luas novas. Assim ordena Yahvé o Eterno. Eis que o portão do átrio interior, isto é, do pátio interno que dá para o oriente, o leste, permanecerá fechado durante os 6 dias dedicados ao trabalho, mas no dia do sabá, que é o sábado, e no dia da lua nova, será aberto. O príncipe, caminhando no pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de paz e comunhão. Então o rei deverá prestar seu culto e adoração ao Senhor. Depois desse ritual sairá, mas o portão ficará aberto até o pôr do sol. Então o povo da terra adorará diante de Yahvé a entrada do mesmo portão em todos os sabás, que são os sábados e dias de lua nova. O holocausto que o príncipe ou rei ofereceu ao Eterno no sabá, que é o sábado, será de 6 cordeiros sem mácula e um carneiro também sem imperfeições. E a oferta de cereais entregue junto com o carneiro será de uma efá, uma arroba. E a oferta de cereais com os cordeiros será espontânea, de quanto ele desejar dar, mais um hin, que é um galão de azeite, para cada efá de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Ele também dará a cada oferta de cereais uma efá para o novilho e uma efá para o carneiro. E para os cordeiros o que puder, com um hin de azeite para cada efá. Quando o rei voltar do seu culto, entrará pela passagem do pórtico do portão e sairá pelo mesmo caminho que entrou. Orientações referentes às ofertas. Quando o povo da terra vier à presença de Yahvé nas ocasiões prescritas, isso é, nas festas fixas, todo aquele que entrar pelo portão norte para cultuar o Senhor sairá pelo portão sul, e todo aquele que entrar pelo portão sul sairá pelo portão norte. Nenhuma pessoa voltará pela passagem da porta pela qual entrou, mas todos deverão sair pelo portão oposto. O príncipe e rei deverá estar entre eles, adentrando quando as pessoas do povo entrarem e saindo quando eles saírem. Nas celebrações, inclusive as fixas, a oferta de cereais será de um efá com um novilho, uma efá com um carneiro e com os cordeiros, quando se desejar dar, mais um hin de azeite para cada efá. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária a Yahvé, seja holocausto, seja oferta de paz e comunhão, o portão que dá para o oriente a leste será aberto ao rei. Então ele oferecerá seu holocausto ou suas ofertas de paz e comunhão, como faz no dia de sabá, no sábado. Então deixará o recinto e, logo depois de haver saído, o portão se fechará e será trancado novamente. Todos os dias providenciareis um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto diante de Yahvé, o Senhor. Manhã após manhã havereis o ritual. Com o cordeiro em sacrifício também apresentarás, manhã após manhã, uma oferta de cereais de 1/6 de efá e 1/3 de hin de azeite, a fim de umedecer a farinha. A dedicação dessa oferta de cereais será feita em obediência a uma determinação eterna. Assim, o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite serão trazidos manhã após manhã para queimar junto com o holocausto que será dedicado regularmente. Portanto, assim declara Yahvé, o soberano Deus: se sua herança o príncipe fizer um presente a um de seus filhos, essa dádiva pertencerá também aos seus descendentes, será propriedade deles por herança. Mas se der uma parte de suas terras como presente a algum de seus servos ou escravos, esse terá o direito de conservar a dádiva real segundo o ano da libertação, quando então o presente retornará ao rei. Sua herança pertence unicamente a seus filhos e deles será para sempre. O príncipe e rei não tomará nada de herança do povo, privando-os de sua propriedade, deixará de suas próprias terras em benefício de seus filhos, a fim de que ninguém do seu povo seja obrigado a separar-se de sua propriedade. Então aquele homem me conduziu pela entrada que ficava do lado do portão nas câmaras santificadas aos sacerdotes que estavam voltadas na direção do oriente para o norte, e ali, na parte de trás, havia um local na direção do ocidente a oeste. E ele me explicou: esse é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a carne oferecida como sacrifício para tirar pecados e a oferta pelas culpas, e onde assarão os cereais, as ofertas de farinha. Sendo assim, nada que é santo será levado ao pátio de fora, a fim de não se misturarem com o povo e lhe transmitam santidade.
Então aquele homem me levou para fora do átrio exterior, o pátio externo, e me fez passar por seus 4 cantos, e em cada canto do pátio havia outro pátio. Eram, pois, átrios pequenos e fechados, com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em torno de cada um dos 4 átrios pelo lado de dentro havia uma saliência de pedra com lugares para cozinhar, construídos em toda a sua volta debaixo da saliência. E ele me esclareceu dizendo: essas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo poderão preparar os sacrifícios que o povo oferece. Ezequiel capítulo 47. Águas purificadoras do templo. Então aquele homem conduziu de volta à entrada do templo e via a água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo, mediu 500 metros e conduziu-me pelas águas que chegavam ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguiria atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste em direção à região oriental e descendo até a Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas lípidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes desde En-Gede, que é a fonte do bode, até En-Eglaim, que é a fonte das bezerras. As pescarias serão fartas como peixes de várias espécies, como os pescados do mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora, e chega a elas, seus frutos servirão de alimento, e suas folhas de remédio. Os limites do novo assentamento. Assim declara o soberano Yahvé, o Senhor: essas, pois, são as fronteiras pelas quais deveis repartir toda a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. E vós a herdareis de modo equitativo. O que se receber também caberá ao outro, visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos vossos pais e antepassados. Assim, esta terra se tornará a vossa herança. Esses, portanto, são os limites da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, isto é, Mediterrâneo, seguindo pela estrada de Etlon, atravessando Lebo-Amate até Zelade, Berota e Sibraim, situadas na fronteira entre Damasco e Amate, e indo até Azer-Aticom, que fica na extremidade de Aurã. O território irá desde o mar até Azar-Enã, junto aos limites do norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Assim se estabelecerá a fronteira do norte, e a fronteira do oriente do lado leste ficará entre Aruã e Damasco, ao longo do rio Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar, que são as palmeiras. Eis, pois, o limite estabelecido a leste. No lado sul, os limites são Tamar até as águas de Meribá-Gades, ao longo do ribeiro do Egito, até o mar Mediterrâneo. Essas, pois, será a fronteira demarcada ao sul.
E a fronteira do ocidente a oeste partirá do mar Mediterrâneo desde o território do sul até a estrada de Lebo-Amate. Esse será o limite das terras a oeste. Distribuireis, pois, essas terras entre vós, segundo as 12 tribos de Israel. Vós a repartireis em herança por sortes entre vós e entre os estrangeiros que vivem entre vós e que têm gerado filhos em vossa comunidade. Assim vós os tereis como naturais entre os israelitas, portanto, terão herança convosco no meio das tribos de Israel. Na tribo onde o estrangeiro habitar, ali mesmo lhes dareis a sua parte na herança. Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Ezequiel, capítulo 48. A divisão da nova terra de Israel. Essas, pois, são as tribos relacionadas nome por nome. Dan receberá uma porção desde o extremo norte ao longo do caminho de Etlon até a entrada de Fortaleza de Amate, Azar, Enã, junto ao território norte de Damasco, de fronte a Amate com seus limites, estendendo-se até o oriente do lado leste até o ocidente do lado oeste. Aser receberá uma porção que margerá o território de Dan desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Naftali receberá uma porção junto ao território de Aser, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Manassés receberá uma porção, essa margeará o território de Naftali, desde o leste até o oeste. Efraim receberá uma porção junto ao território de Manassés, desde a fronteira oriental até os limites ocidentais. Ruben receberá uma porção que margeará o território de Efraim, do leste ao oeste. Judá receberá uma porção junto ao território de Ruben, desde a fronteira a leste até os seus limites a oeste. As porções dadas aos sacerdotes, junto ao território de Judá, desde a fronteira oriental a oeste até os seus limites ocidentais, a leste será a porção que dareis como oferta sagrada, medindo 25 canas ou varas de medição, isto é, 12,5 km de largura, e o seu comprimento de leste a oeste equivalerá a uma das porções tribais, e o templo será estabelecido no centro desta área. Portanto, a porção sagrada da terra que oferecereis a Yahvé, o Eterno, abrangerá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Essa será a porção sagrada e outorgada aos sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte e 5 km de largura ao ocidente, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento ao sul. E o santuário estará posicionado no meio dessa terra. Esta parte das terras será destinada aos sacerdotes consagrados, desde os filhos descendentes de Adoc, os adoquitas que demonstram lealdade em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas todos se afastaram de mim. Essas terras serão um presente especial para os sacerdotes, uma porção sagrada da terra, uma herança santíssima, margeando o território dos levitas. A porção de terra dada aos levitas. No entanto, os levitas também receberão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento totalizará 12,5 km e sua largura 5 km. Eles não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa terra sagrada, nem transferirão a posse de qualquer lote para ninguém, porquanto essa terra é santa para Yahvé, o Senhor. A área restante, 12,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para uso comum na cidade, para habitações e para pastagem. A cidade será estabelecida no meio dessas terras, e essas serão as suas medidas: o seu limite ao norte até 4.500 réguas ou varas de medir em côvados longos, isto é, 2.250 metros, a fronteira do sul 2.250 metros, o lado leste 2.250 metros e o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre equivalente a 250 varas, isto é, 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, destinada à formação de pastos. O restante das terras ao longo da porção sagrada será de 5 km do lado leste e 5 km no lado oeste. Suas colheitas fornecerão alimentos aos trabalhadores da cidade, e os que servem a cidade, seus trabalhadores, dentre todas as tribos de Israel, o cultivarão. A área ofertada inteira será um quadrado de terras medindo 25.000 varas, isto é, 12,5 km de cada lado, e portanto uma dádiva sagrada, e assim a deveis preservar. A porção da terra destinada ao rei. As terras que sobrarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade serão de propriedade do príncipe do rei. Eles se estenderão em direção ao oriente, a leste, a partir dos 12,5 km da porção sagrada, e seguirão até a fronteira oriental, em direção ao ocidente, a oeste, na direção do território ocidental. Essas duas áreas paralelas ao comprimento das porções das tribos serão de propriedade do príncipe rei, e a porção sagrada e o santuário dos templos ficarão no centro delas.
A propriedade dos levitas e a cidade estarão no meio do que se pertencia ao príncipe e o rei, entre a fronteira de Judá e os limites de Benjamim, a porção das demais tribos. Quanto ao restante das tribos, Benjamim receberá uma porção, e essa se estabelecerá do lado oriental até os limites ocidentais. Simeão receberá uma porção que seguirá margeando o território de Benjamim, desde a sua fronteira a leste até o oeste. Isacar receberá uma porção, essa margeará o território de Simeão, da fronteira oriental até os seus limites no ocidente. Zebulon receberá uma porção que seguirá margeando o território de Isacar, desde os seus limites orientais até a sua fronteira ocidental. Gade receberá uma porção junto ao território de Zebulon, que seguirá da sua fronteira oriental até os seus limites no ocidente. Os limites de Gade ao sul vão desde Tamar, Palmeiras do sul, até as águas de Merivot, Kadesh, Bagades, isto é, Oásis e Cádiz, e depois ao longo de Uad, El Arish, o ribeiro do Egito, até chegar ao grande mar, o Mediterrâneo. Essas são, pois, as terras que repartires as tribos de Israel como herança, e serão essas suas propriedades, palavra do Senhor Yahvé. Os portões de Jerusalém. Sendo assim, essas serão as saídas da cidade observadas pelo lado norte. A medida total deverá ser de 4.500 côvados longos, isto é, 2.250 metros de comprimento. E os portões da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Os 3 portões do lado norte se chamarão Porta de Ruben, Porta de Judá e a Porta de Levi, respectivamente. Olhando para o lado oriental, a leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá outros 3 portões que receberão os seguintes nomes: Simeão, Isacar e Zebulon, respectivamente. No lado do ocidente a oeste, que igualmente aos demais possui 2.250 metros de comprimento, haverá também 3 grandes portas, a de Gade, a de Asser e a de Naftali. A distância total ao redor da cidade será equivalente a 18.000 côvados longos, isto é, 9.000 quilômetros, e naquele dia em diante, o nome da cidade será Yahvé Shammah, isto é, o Senhor está aqui.